Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma aula de genética, dando continuidade ao nosso curso. E na aula de hoje, então, a gente vai tratar especificamente sobre o pai da genética, que é o monge agostiniano Gregor Mendel. Mendel nasceu em 1822, viveu até 1884. Monge agostiniano. Ele gostava de ciência, ele estudava ciência, matemática, botânica e, baseado no trabalho de evolução das espécies, em que não se conhecia o motivo dos fatores da evolução, Mendel então selecionou começar a trabalhar com ervilhas, onde ele plantava essas ervilhas lá no jardim do mosteiro onde ele morava. Aqui a gente tem um desenho de um possível retrato do Mendel, tá? Bom, e aí, por que Mendel escolheu a ervilha? Qual é a vantagem dele ter escolhido essa ervilha, né? Basicamente, a ervilha como planta, ela tem uma série de vantagens que a gente aponta aqui para vocês, ó. Tem um ciclo de vida curto, ou seja, entre você plantar a semente, ela crescer, dar flores, se reproduzir, dar frutos, o ciclo é curto, então é fácil e rápido de ver os resultados. Os fatores que Mendel escolheu observar, por exemplo, cor da vagem, cor da semente, cor das pétalas, plantas altas ou baixas, etc., eles estavam sempre impares, ou seja, a planta era alta ou baixa, a cor da pétala era branca ou era roxa, lilás, a cor da semente ou a cor da vagem, verde ou amarela, o aspecto delas, lisa ou rugosa, então sempre aos pares, ou um ou outro. E entre esses pares de fatores existia dominância e recessividade clara entre eles. Então, entre o verde e o amarelo era dominante, entre o alto e o baixo era dominante, e assim para todos os fatores que ele estudou. Além disso, as ervilhas eram capazes de fazer autopolinização, ou seja, suas flores são hermafroditas e elas tinham a capacidade de se fecundar sem precisar da ajuda de polinizadores como passarinhos, insetos ou vento. Tá? O cultivo era fácil, não precisava de grandes manobras de terra, nem de sol ou pouco sol e assim por diante. E as características que ele observava eram fáceis de serem observadas, né? Ou seja, ele também não precisaria de microscópio ou de nenhuma outra análise para fazer os estudos dele. Então, foi uma ótima escolha para se trabalhar cientificamente. As características que Mendel estudou foram essas, ó. Levando em consideração a semente, tinha a forma e a cor, tá? Que poderia ser arredondada ou enrugada, verde ou amarela. A flor era só a cor, que era branca ou púrpura, roxa, lilás. Lá na vagem a gente tem de novo o formato e a cor, né? Que podia ser o formato liso ou enrugado e a cor amarela ou verde. E o tamanho, em relação à planta, a gente tinha o local de inserção das flores, que podia ser mais próximo do caule central ou mais na periferia, então axial, terminal. E o tamanho dessas plantas, que podiam ser altas ou baixas, né? Plantas altas ou plantas anãs. A flor que é hermafrodita, e ele cortou a parte masculina dela, jogou fora, tá vendo? Pegou de uma outra flor com um pincelzinho a parte masculina, os grãos de pólen, e ele passou esses grãos de pólen com o pincelzinho em cima da parte feminina da flor, tá? Então ele chamou isso daqui de geração parental, eram os pais. Um era púrpura, outro era branco. Esperou essa sementinha se formar, pegou as sementinhas da vagem e jogou no solo. E ele percebeu que todas as plantinhas, então, tinham a mesma cor, evitando assim a autofecundação. Nesse teste, inclusive, ele teve o capricho
de mudar também. Nessa planta roxa, ele tirou a parte masculina e deixou só a feminina. Nesse caso aqui, ele fez o contrário. Ele pegou a branca e tirou a masculina e deixou a feminina. E fez o mesmo cruzamento, só para ver se o resultado ia ser o mesmo ou se ser macho e fêmea daria diferença nos resultados. Como vocês podem ver aqui embaixo, tudo era púrpura, não deu diferença de resultado nenhum, tá bom? Muito bem. No primeiro cruzamento, então, Mendel pegou uma flor puramente púrpura e cruzou com uma flor puramente branca. Então, o que ele quer dizer com puramente? Ele está querendo dizer que tudo que tinha ali dentro dela em relação à sua carga genética, apesar dele não falar em carga genética, porque ele nem sabia que os genes existiam, eram puros, tá? Para os dois indivíduos da geração parental. Cada um, então, quando vai formar os seus gametas, libera um desses genes que, ao se unirem, dão um novo ser vivo com suas características próprias, que nesse caso aqui era idêntico a um dos pais e a outra característica simplesmente tinha desaparecido. Aí, Mendel viu então que todas as plantas tinham flores púrpuras e ficou se perguntando como é que isso acontecia. Para resolver esse dilema, ele falou assim: então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar duas flores que vieram do cruzamento de pais puros e vou cruzá-las entre si para ver o que acontece. Então, só para a gente relembrar, ó, ele chamou essa primeira geração de geração parental, por isso que tem um pezinho aqui. Chamou essa formação inicial da geração parental de F1, que seria filial de filhos, né? 1, tá aqui embaixo, ó, geração F1. Quando ele cruza F1 com F1, ele vai ter a próxima geração, que seria a geração F2. Nessa geração F2, então, ele percebeu que a cada 4 flores formadas, 3 tinham a mesma característica das flores da geração F1 e uma voltava a ter a característica da geração parental. Então, ele percebeu o seguinte, que a característica diferente reaparecia, então ela simplesmente não sumiu, mas ela ficou escondida por algum motivo que ele não sabia qual era, né? Lembrando então que a gente tem aqui a formação dos gametas para autofecundação, tá bom? Muito bem. Então como é que foi que isso aconteceu? Ó, Mendel não conhecia a palavra gene, já falei isso para vocês. Então o que ele falou? Ele falou assim, bom, eu vou chamar essas características que estão aparecendo de fatores. Então ele falou assim, ok, essa planta aqui que era pura, ela libera os seus fatores puros. Essa planta que também é pura, também libera seus fatores puros. Quando os gametas, óvulo e espermatozoide, que estão com seus fatores puros, se encontram, eles vão gerar a geração F1, que deixa de ser pura. Ela passa a ser misturada, heterozigoto, híbrida. Ele gostava muito de chamar de hibridização. Híbrido significa misturado. E ele percebeu que quando isso se misturava, um dos fatores se predominava sobre o outro. Ótimo! Para hoje, turma, é isso que a gente precisa saber. Na próxima aula a gente volta com a continuação da história. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos! Até a próxima!